Eita, minha rapaziada, eu tô aqui com essa fera aqui, ó. Mandar um alô especial pra toda a galera da Rádio Active. Especial também pro programa Observatório Virtual, viu? Tamo junto daquele jeito. É show, papai, daqueles pique é nóis. Valeu. Você é nosso convidado especial para assistir ao programa Observatório Virtual em tempo real. Toda quarta-feira, às 19 horas, junte-se a nós para um debate sobre temas que impactam o dia a dia da comunidade. O programa é apresentado por Odaíra Costa, com comentários de Maurício Holanda e promete discussões enriquecedoras e informativas. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Rádio Active Brasil. Esperamos você lá. Olá, amigos do Espaço MPB, eu sou Jorge do Batuque, compositor da Portela. Gostaria de mandar um abraço fraternal para todos os ouvintes e um beijo carinhoso para minha querida amiga Sueli Cuxa. Olha, esse programa aqui é uma bênção, gente. Que propaguem para todo mundo e desejar a vocês um excelente ano de muitas realizações e de muita música. Minha Portela querida, és razão da minha própria vida. Como dizia Dedé da Portela, dá-lhe Portela. Sejam bem-vindos. Começa agora na Active. Observatório Virtual. Sua revista eletrônica. Ligando o Brasil do norte a sul, de leste a oeste. E para apresentar, recebam o carinho dele. Alô, gente! Alô, boa noite! Estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório Virtual em Tempo Real. Hoje, 21 de agosto de 2024, passamos já no meio do ano. Daqui a pouco, mês que vem, no sul o inverno é rígido, é frio. Daqui a pouco, mês que vem, já é primavera, a estação das flores, enfim. O programa Observatório Virtual, às quartas-feiras, sempre com você. E já vou dizendo que aqui em Fortaleza, a temperatura nesse momento é 27 graus, os ventos a 24 km por hora, e a umidade relativa do ar não varia muito nessa época, é boa, 78%. Programa Observatório Virtual em Tempo Real. Produção e apresentação, aqui a Júnior Odaíra Costa, esse que vos fala, com Maurício Holanda nos comentários. É lá, colocando o programa no ar, nos estúdios da Rádio Active, a rádio que você assiste. Sim, ele, Aguiar Júnior. Você está compartilhando. Estamos passando lá pelo canal do YouTube, pelo Facebook, Rádio Active Brasil. E também pelo Instagram, deixe os seus comentários, compartilhe. A gente já anda longe por esse país e fora dele, mas com a sua ajuda, com seu compartilhamento, com seus comentários, nós vamos muito mais longe. Sim, porque o programa Observatório Virtual desta quarta-feira está no ar. E Maurício Holanda, vindo de lá, tá aqui em Fortaleza também com a camiseta verde e amarela do nosso país, que é grandioso. Olha, nós estamos aí à véspera de eleições, as campanhas já começaram. A gente tem que amar o nosso país e tem que fazer por merecer viver aqui no país, sabendo votar corretamente, cumprindo o nosso dever de cidadãos, né? Para que a gente exerça os nossos direitos plenos.
A democracia tem que ser a verdadeira, não aquela inventada por aí para justificar certos tropeços, certas... Maurício, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Odair Costa, boa noite, Aguiar Júnior aí nos estúdios e aos internautas já ligados aqui conosco, né? Hoje, realmente, nós temos muitos assuntos a conversar, mas se você pedir o meu destaque, eu vou apresentar como de importância para que a gente converse um pouco aqui a respeito dele. Lógico que será apenas um dos assuntos. Nós vamos falar aqui sobre o Silvio Santos, ou sobre o desaparecimento do Silvio Santos, sobre o que o Brasil perdeu, o que o povo perdeu, o que a alegria perdeu com a partida do Silvio Santos. Daqui a pouco, mais detalhes, Odair Costa. Lá, 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 lá. Grande assunto, porque a sociedade de um país, ela se comove muito quando a pessoa ela tem notoriedade pública em diversos setores, até na política, né? E na comunicação, Silvio Santos é uma das maiores referências que esse país já teve. Em outro estilo, como Chacrinha, enfim. Que atitude brasileira, porque todos os canais transmitiram sobre a questão da partida para o Oriente Eterno do Silvio Santos. Sim, sim, sim. Ele merece, é merecido. E é sincero do povo brasileiro. Lembram do Ayrton Senna? Era um homem bom, era um homem correto, tinha ética, tinha moral. Silvio Santos a mesma coisa. Aí sim, aí o povo aplaude o trabalho deixado, né? E que fica sempre para nós. Aí o povo chora, as lágrimas da tristeza, e só não houve uma comoção muito maior, Maurício, porque ele pediu assim, pela simplicidade, pela inteligência, pelas capacidades que Silvio Santos e família tinham. Aliás, sobre família ele falava muito bem, sobre dirigir, sobre governos, do jeito dele ele falava muito bem, mas Maurício, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora é a hora de nós chamarmos o blog do Eliomar. Tem notícia aí também. Tudo bem, pessoal? Olha só uma pesquisa Juazeiro do Norte da Atlas Intel e o Povo. Foi divulgada nesta manhã. Gleison Bezerra, o atual prefeito do Podemos, está com 54,3%. Depois vem Fernando Santana, do PT, deputado estadual, com 38,1%. Suede Carvalho, que é da UP, União Popular, 3,9%. Brancos e Nulos está dando 3,9%. E não sabe, não respondeu 1,1%, margem de erro de 3%. Até agora, Gleison Bezerra está liderando as pesquisas, a preferência, portanto, 800 entrevistados nessa pesquisa da Atlas Intel, o Povo. Ok? Aí, blog do Eliomar, então, como sempre, boas notícias, ele vasculha, ele percorre, é um grande jornalista e premiado, sim, você conhece o currículo do Eliomar, o trabalho dele? Vai lá no blog, saiba do que está acontecendo ou do que já aconteceu, e daqui a pouco ele até a previsão faz, vai acontecer, Eliomar, vai lá. Bom, Maurício, Silvio Santos, aquelas senhoras de idade, chorando, mas chorando mesmo, olhando o anúncio da partida dele na frente da televisão. Quanta coisa a gente ouviu e quanta coisa a gente sentiu também, lembrando da nossa infância, lembrando dos nossos pais, assistindo o programa, né? E é contigo, Maurício. Olha, o jornalista Nelson Rodrigues, famosíssimo, né? Tem uma frase também famosa, quando ele diz que toda unanimidade é burra. Eu diria que quase toda, ou a maior parte dela, mas nem toda, porque no caso Silvio Santos é unanimidade. Eu nunca vi ninguém
assacar nada contra o Silvio Santos, contra a honestidade dele, absolutamente nenhuma. Inclusive, eu li umas vezes nas páginas amarelas, quando o secretário da Receita Federal, Everardo Silveira, à época, né, ele diz que a declaração de imposto de renda do Silvio Santos era padrão de honradez e de honestidade, que não ficava um centavo fora sem que ele pagasse os impostos corretos. E o Silvio dizia, tá certo? Essa eu vi da própria voz dele, ele dizer no mínimo umas 3 vezes, que ele trabalhava para que o país fosse desenvolvido, para que fosse um país rico, porque não adiantava nada ele ser rico em um país de miseráveis. Esse eu quero ser rico em um país de ricos. E assim ele trabalhou. Olha, se nós fôssemos falar tudo aqui sobre o Silvio Santos, com certeza nós precisaríamos emendar 4 ou 5 programas sem intervalo, para poder falar alguma coisa. Mas o básico, aquilo que a gente quer passar, evidentemente, para o nosso público, é que vale a pena ser honesto. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente falar aqui, para mostrar que vale a pena ser honesto. Vale a pena se respeitar o nosso semelhante. Vale a pena respeitar o mais humilde. Se não, vejamos alguns exemplos aqui que nós vimos, eu pelo menos vi, com muita atenção, desses últimos dias. Uma das coisas altamente importantes, Odair, que você até ressaltou aí, todos os outros canais, a Globo, a Record, a Band, reservar o domingo para, ao lado do SBT, falar só de Silvio Santos e mostrar coisas que a gente já podia deduzir que ele era capaz, mas nós não tínhamos conhecimento, porque nem de tudo a gente conhece. Mas um homem probo, honesto, trabalhador, o maior ícone maior, não é um dos maiores, o maior ícone da comunicação do Brasil, maior, de todos os tempos, não vai aparecer, assim como não vai aparecer ninguém no futebol para se equiparar ao Pelé, no automobilismo para se equiparar a Ayrton Senna, no forró para se equiparar a Luiz Gonzaga. O Silvio Santos ele está disparadamente à frente naquilo que ele fez de todos esses aí, de Pelé, de Gonzagão, de Ayrton Senna, porque ele é unanimidade. E numa área em que ele tinha fortes razões para ter sérios inimigos, porque é uma concorrência muito grande no tocante a ganhar audiência. Mas a forma como ele se comportava, valorizando quem trabalhava com ele, isso, Aldair, é o que eu quero mais deixar claro aqui, já falei, estou repetindo, vou repetir ainda, que a maior virtude que eu via no Silvio Santos era ele se preocupar com quem trabalhava com ele. Ele gostava de dividir com os seus subalternos, os seus subordinados, tá certo? Aquilo que ele ganhava, aqueles que ajudavam o Silvio Santos a progredir, trabalhando por ele e tudo, ele recompensava muito dignamente. O que eu vi? Eu vi Celso Portiolli chorando, eu vi Ratinho chorando, eu vi Eliane chorando. O Roque foi tomar conhecimento, depois que ele já tinha sido enterrado, quase falece, porque todos esses aí ressaltaram que o que eles têm foi tudo fruto da bondade do Silvio Santos, do caráter do Silvio Santos de saber reconhecer. Alguns exemplos, acho que nós temos tempo para isso. O Carlos Nascimento, porque ele é noticiarista, ele teve um câncer. E durante o tratamento dele, encerrou o contrato com o SBT. E ele disse que estava preocupado, com as mãos na cabeça, achando que não ia ser renovado o contrato dele. Por quê? Porque ele não tinha perspectiva de volta. O contrato estava terminando. Ali o Silvio Santos podia simplesmente se fundamentar. Encerrou o contrato, mas ele disse que, para a surpresa dele, Carlos Nascimento, você testemunhou e eu já sabia dessa informação,
Silvio Santos mandou uma pessoa lá com um novo contrato com reajuste de 100% e dizendo mais o seguinte: cuide da sua saúde, volta quando você puder voltar. Olha lá, não é todo mundo que faz isto, né? E não é um salário mínimo, não, era um salário de 50 mil reais que passou para 100 mil reais. Vou deixar a palavra também para você falar um pouquinho aí de Silvio Santos, mas o Carlos Alberto de Nóbrega, veja a origem das coisas como é importante, que foi que ele testemunhou e que ele disse. Silvio Santos sempre disse isso a vida toda, que se não fosse o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o Manuel de Nóbrega, ele não era o que ele era. Ele não tinha o que ele tinha. O Carlos Alberto testemunhou que o baú era do pai dele, falido, era dívida por cima de dívida, tanto pessoal do Manuel de Nóbrega, como da empresa Baú da Felicidade. Aí o Manuel de Nóbrega disse para o Silvio Santos: assuma isto aí, eu estou quebrado, o baú está quebrado. Ele disse: me traz tudo o que você tem. Um vendedor de caneta e de espelho lá na Praça 15, um camelô, que era o Silvio Santos, mas um homem de muita visão, me traz tudo o que tu tens. Aí o Manuel entregou para ele, aí é seu. Ele começou a trabalhar, foi pagando as dívidas e tudo. Aí então o Manuel, 2 anos depois, oferece ao Silvio Santos uma parte, não, o patrimônio pessoal que ele tinha. Diz que 2 apartamentos no Rio, um apartamento em São Paulo, um terreno em São Paulo. O Silvio já há 2 anos trabalhava com baú, já ganhando dinheiro, e comprou esse patrimônio do Manuel de Nóbrega. Não tinha documentação. O Manuel de Nóbrega estava tão quebrado que não tinha nem como documentar os imóveis. O Silvio comprou, regularizou, escriturou todos os imóveis, botou tudo regularizado, bem direitinho. Olha, quem faz isso demonstra, sobretudo, um desprendimento das coisas materiais. Ele reconhece tudo que o Manuel de Nóbrega fez por ele. Só encerrando essa parte aí dos benefícios ou da bondade do Silvio Santos, é que o Carlos Alberto de Nóbrega, numa entrevista com ele, que também passou lá o cortezinho, disse: olha, Silvio, se não fosse você, eu não tinha esse programa Passa é Nossa, que é a minha vida. Eu tenho há quase 30 anos, o Silvio disse para ele: se não fosse seu pai, eu não tinha nada do que eu tenho. Isso é reconhecimento. Isso é reconhecimento. Na Covid, olha, isso não é balela, porque ninguém inventa uma história dessa aí e joga no ar, principalmente envolvendo um nome como o Silvio Santos. Ele pegou a camareira dele com 30 anos de serviço prestado a ele e tudo, fique em casa. A própria família dele não queria esse contato dele com o pessoal de fora. E ele deu 2 milhões para a camareira comprar uma casa para ela. 2 milhões, não foi 2 mil reais, não. Deu 2 milhões. Ela que contou, não pode ser mentira. Ela contou, ela disse que quase que desmaia. Quando ele disse: você vai ficar em casa, que o momento é de muito perigo, compra uma casa para você e se tranca lá dentro, e deu 2 milhões a ela. Um homem que passou 61 anos com um programa no ar, é sinal que tem muita virtude, tem muita qualidade. Qualidade maior que eu vejo do Silvio Santos é o lado humano dele, de respeitar e de valorizar quem trabalha com ele. Dizer que a sua dele, declaração de imposto de renda, é padrão de honradez, de honestidade, isso vale muito, porque o nosso país tem pouca gente desse jeito, Odair Costa. Muito bem, Maurício. Olha aí, o Maurício, na sua fala, ele falou e me deu uma saudade, né? De páginas amarelas. As páginas amarelas. Foi. Maurício, e fazendo gancho, antes de comentar também, as peripécias, dá para dizer assim, né? Do Silvio Santos na TV, as alegrias que ele levou para todo o povo brasileiro durante tanto tempo, né? Maurício, estive essa semana no Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará. E lá eu descobri que o curso para radialista, que te dá inscrição DRT,
a âmbito nacional, agora é online. Ah, mas o Maurício vai pensar assim. Jornalista, Maurício? Ah, eu não sou jornalista. Não. Depois daquela movimentação que teve, quem trabalha com a imprensa, quem trabalha com informação, quem trabalha na televisão, no rádio, sim, é jornalista. Ninguém conseguiu derrubar aquela situação que, para ser jornalista, tem que se formar numa faculdade. Não. Ah, mas isso é justo ou injusto? Aí é outra discussão, a gente não sabe. Maurício, te inscreve, tu é cheio de capacidade, né? Tu tem uma verbalização, o homem que tem um conhecimento de mundo, é um radar, então te inscreve. Por quê? Porque daqui a pouco uma Band, uma Verdes Mares, que é Globo aqui no Ceará, né? Uma Record, do Grupo Cidade, que é um grupo que eu admiro, porque tem crescido bastante nos últimos tempos. Pode chamar, e agora essas televisões, meios de comunicação, Maurício, só trabalha se tiver DRT, se tiver inscrição nacional, porque senão dá uma multa muito grande. Ah, Maurício, nós acreditamos... Deixe-me lhe prestar uma informação. Essa parte aí, talvez o Odair o Aguiar não conhecesse na sua integralidade, mas nós apresentávamos um programa na própria Active Brasil. Benê Lima, um radialista, um amigo, um irmão, foi ele que me botou no fogo. Foi ele que me botou no fogo. Ele me chamou, e disse, Maurício, eu queria que tu me desse uma ajuda, rapaz. Pelo menos o programa dele era diário, de 7 às 8, de 6 às 7 da manhã. Tu fizesse uma participaçãozinha de 5 minutos, pelo menos 2 vezes por semana eu ficava satisfeito. 5 minutos, 2 vezes por semana. Aí eu disse para ele, beleza, eu me admiro é você dizer que é meu amigo e quer me colocar numa sinuca de bico, num rabo de foguete desse tamanho. Onde é que eu vou arranjar, rapaz, assunto para passar 5 minutos falando no rádio, ainda mais 2 vezes por semana? Não me tire dessa que eu não quero, não. Aí, quando menos eu espero, no ar mesmo, ele chegou. Aí, vamos ouvir aqui a opinião do jogo Ceará e América Mineiro, do Maurício Holanda e tal. Aí, eu não podia deixar a rádio ficar fora do ar e falei, pá. A partir disso aí, eu já estava com mais de ano participando com o Benê Lima no programa aí diariamente, quando houve essa exigência de que para participar de programas, né, tinha que fazer o curso. Eu fiz esse curso que você está me sugerindo em 2022, curso de radialista. Já, então, tá. Sindicato dos Radialistas, eu sou filiado ao PCBEC, filiado ao Sindicato dos Radialistas, fiz esse curso em 2022. Então, tá, 2022. Vamos fazer um trato, porque daqui a pouco uma emissora aí pode chamar, ou a chamar a mim. O trato é assim, ó, não saímos da Active de jeito nenhum. Podemos ir. Não saímos. Não saímos, de jeito nenhum. Aqui é a nossa casa, Aguiar Júnior. Bom, vamos seguir em frente, Silvio Santos, realmente, né? Quantos anos? 61 anos no ar, mas sempre equilibrado, né? Nunca teve altos e baixos, sempre do mesmo jeito e com muita audiência, né? E arrepiando, né, os cabelos dos braços da Globo. Globo, que era grande, é ainda, claro, né? Mas chegou primeiro nos calcanhares o SBT, aí depois Bandeirante, um pouco menos, Record, mais, né? Mas SBT. Então, o grande Silvio Santos, além da comunicação, além da alegria, além desse espaço, essas janelas, para poder mostrar para o brasileiro a capacidade de comunicar, também mostrava a capacidade, Maurício, tu disseste muito bem, também mostrava a capacidade da grandeza do ser humano, que ele era e foi. A sua alma vai adiante, ainda é, né? E quanta obra boa deixou aí. E é um excelente comerciante, um excelente homem de negócio. Tudo que ele colocava a mão era para dar certo e dava certo, né?
E a mãozinha de novo, eu volto quando a mão voltar ao lugar. Então, Maurício, esse é o grande Silvio Santos. Mas olha a inteligência dos grandes homens. Os grandes homens que a idade já está indo adiante, eles, homens de moral, homens de espírito elevado, o que eles fazem? Eles começam a se preparar. E ele começou devagarzinho a sair do ar, a dar a direção dos negócios para um ente da família, para um grande profissional, que ele sempre teve, os grandes profissionais na volta dele, como ele mesmo sempre valorizou, fez desses grandes profissionais, né, que se tornassem também membros, né, da própria família. Aí ele saiu, né, deixou esse planeta, e tudo vai continuar funcionando maravilhosamente bem, porque a grandiosidade dele fez com que ele percorresse esses caminhos, deixando a empresa forte, saudável, bem estruturada, e seguiu tranquilo. Ouvi que aquela menininha, quem não lembra, uma menininha que 5 anos de idade, 6 anos, ele descobriu, ele era um descobridor grande de talento. Descobriu a Maiara e lembramos daquela criança falando sério, coisas interessantes, e já verbalizando bem. Hoje ela é uma grande atriz, inclusive até está na Rede Globo, e será uma grande apresentadora, e daqui a pouco a Globo vai colocar ela apresentar, como o SBT também colocou. Mas ele ficou magoado. Que magoado nada. Disse que ele deixou uma parte, né, do que ele dividiu lá com os filhos, deixou para ela também, né, para ela. Então era um homem generoso, era um homem que pensava no mundo, era um homem que sempre quis a felicidade do povo brasileiro, como outros grandiosos também quiseram, mas talvez ele um dos mais, né? E materialismo, ele dizia, outros filósofos, outros espiritualistas dizem, né, que tudo que a gente tem aqui é tudo emprestado. Quando a gente vai, fica tudo, né? E essa sabedoria a gente tem que trazer para nós também. Se agarrar à matéria, se agarrar ao carro importado, se agarrar ao grande apartamento, aos 50 apartamentos que tem, aparece muito. Gente, você que está acompanhando o Brasil, aqui tem muitas famílias que têm 50, 70, 80 imóveis, aqui no Ceará, principalmente em Fortaleza, Tem que cuidar como utilizar isso. E tem que viver, pode ter o que tiver. Se trabalhou honestamente, com decência, com moral, com ética, pode ter o que tiver. O avião a jato, pode ter. Mas tem que saber usar isso. Não um instrumento de humilhação, de soberba, não. E ele foi assim, ele tinha tudo, mas nem comentava, nem... Ele tinha tudo isso. Não levantava o nariz porque adquiriu, trabalhando, como ele disse. Tem um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de preparação individual e coletiva, mas tem que trabalhar muito. Isso ele diz muito bem. O sucesso não vem sem o trabalho. E o sucesso, o grande sucesso, ele vem para aqueles que aprenderam a cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. É assim. É isso, Maurício? Ele dizia uma coisa muito importante que comprova o que você vem dizendo aí, o desapego, o desprendimento pelas coisas materiais, quando ele dizia, naquela musicazinha, do mundo não se leva nada. Não se leva nada. Então não adianta tentar juntar tesouros materiais, que isso tudo fica como ficou. Agora, só que veja bem, dentro do que ele construiu e que não foi pouco, está aí para a família todinha, para as pessoas que trabalharam com ele, que ainda trabalham, todas estão muito bem, todas, não tem uma que ele diga. A maior preocupação que ele tinha é de quem trabalhava com ele se sentir bem também, ter condição de trabalhar. Celso Portiolli, o Luiz Ricardo, esse povo quase morre. A Maravilha, porque ele deu imóveis, não deu um kitnetzinho, não. Deu foi mansões para esse povo aí dar competência para executar um grande trabalho. Esse era um homem desprendido, esse era um homem que faz falta realmente.
Veja bem, quando ele se candidatou a presidente da República, em uma semana, as pesquisas mostraram que ele estava à frente do primeiro colocado, que era o Collor de Mello. Só que a forma como ele adentrou não que fosse falcatruada, só que o partido pelo qual ele ia se candidatar tinha comprometimentos e irregularidades. Ele disse, isso aí eu não me meto. Ele não foi por um partido grande como o MDB, como a Arena na época, não. Era um partidozinho pequeno desses aí, de um pastor meio desonesto, que tinha comprometimento. Ele desistiu em primeiro lugar nas pesquisas. Uma prova que ele não tinha interesse em ter. Ele tinha interesse em ser. Isso é muito importante. Melhor ser do que ter, na concepção dele e das pessoas de bem, Odair Costa. E quem não lembra de Maurício, de Silvio Santos, vem aí, parará. São frases, músicas, trechos, refrões que ficaram na nossa memória e vai ficar sempre. Não vão desaparecer, os refrões não vão desaparecer, de jeito nenhum. E, Maurício, nós tivemos aqui, quanto tempo na Observatório Virtual, o nosso Mário, né? O Mário, ele lembra do Silvio Santos, ele lembra no Rio ainda, depois que ele foi para São Paulo, parece que é isso, no Rio, ele lembra do Silvio trabalhando lá naquele lugar, onde que até hoje tem os camelôs lá, vendendo, já de terno, de gravata, um meninão, né? Caneta Parker, mas não era Parker original, era uma imitação, mas muito bem feita, e ele dizia isso. Aqui é a sua caneta, e ele falava com as palavras dele, a Parker, que é assim, que é assado, que é a melhor. Ele não falava de imitação, mas ele não dizia, não enganava as pessoas dizendo que ele estava vendendo era Parker. Ele dizia do jeito dele lá e ele vendia muito, né? Porque fazia aqueles que passavam ali se sentir, olha, eu tenho uma caneta a nível da Parker, né? E vendia muito, com aquela verbalização, com aquele tom de voz que depois dali foi servir o exército, depois foi para o rádio, depois saiu, foi fazer outra coisa, voltou. O rádio, Maurício, olha aí, cheguei. O rádio, quanta gente boa que tem na televisão brasileira que saiu do rádio. Sim, aqui no Ceará também. Sim, quantos e quantos. O rádio não vai morrer nunca. Pois me lembrei agora do Mário Brandão, de essa história que ele mais do que uma vez contou aqui. Então todos têm uma história do Silvio Santos. De aqui, de lá, de acolá, todos têm. E é o que está se falando no Brasil todo agora, neste momento. Pois é, Maurício, é o Observatório Virtual para você que está aí, está compartilhando, está deixando seus comentários. Sim, vai lá no canal da Rádio Active Brasil, se inscreva no canal para poder comentar, vai lá e comenta. Procura Programa Observatório Virtual ao vivo. Deixa o seu comentário, é uma alegria para nós, você participar, você é a parte mais importante. Mas também estamos lá e deixa os seus comentários por lá também, no Facebook e no Instagram. Observatório Virtual é meu, é do Maurício, é do Guiar Júnior, não, é nosso. Isso aqui é a nossa casa, essa mesa virtual é a que nos dá alegria de nos preocuparmos com há pouco eu estava falando, né, do grande profissional que é Maurício Holanda, de nos preocuparmos em estar atento ao que está acontecendo e trazer o melhor. E nos sábados, das 10 ao meio-dia, o Maurício aí assina a coluna Entre Linhas, nos sábados, entrevistas sensacionais. Agora, no próximo sábado, o entrevistado deverá, vou fechar com ele, ser o cantor e compositor Solezan. Eu estarei lá direto na residência dele em Santo André, ali coladinho a Moema, que é um bairro boêmio de São Paulo, né? Então a gente vai falar de lá da carreira dele. Ele tem
muitas letras, muitas músicas, interpretações dele também, e que uma hora ele estoura por aí. Já é estourado, como fala aqui no Ceará, Maurício, lá ali por São Paulo, por todos aqueles programas de televisão, está sempre passando. A gente vai estar lá. Ele sempre tem o máximo carinho de receber a gente. Depois de lá, Maurício, além de passar por Campinas, falando aí para os que estão acompanhando o Observatório Virtual, Campinas, Jaú, Santo André, São Paulo, capital, Guarulhos e Nova York. Olha aí, eu vou apresentar que nem tu, Maurício, lá do Canadá, lembra? Que a gente sabe que tu fez, a gente vai fazer de lá também. Sempre com personalidades aí de lá, a gente vai estar aqui junto, né? E esse é o papel da gente, procurar fazer o melhor, as boas coisas e dividir com todos vocês. Pronto, Maurício Holanda, tem algum... Olha, Odaí, hoje, com o avanço da tecnologia, você fazer um programa desses aqui, dos Estados Unidos, do Canadá, da China, de onde quer, é a mesma qualidade. Porque, veja bem, aqui eu tenho tido alguns percalços com a internet daqui, que a hora a gente tá falando, cai e tudo, mas de lá nós apresentamos 4 programas, o Aguiar sabe. Desses 4 programas, não teve um pico durante a transmissão todinha. Era como se fosse local e que não tivesse internet. Não tem dificuldade nenhuma. Hoje a tecnologia é muito adiantada. Você vai fazer esses programas com a qualidade daquelas que você espera e que o nosso público merece. Pode ter certeza disso. Você ia falando no outro destaque. Então, fala, Maurício, me perguntou... Antes, Maurício, antes. Falando em internet, eu apanhava aqui da internet, que, oh, meu Deus. Internet funcionando na sala, e eu aqui, depois da sala, vem para cá, passa uma peça, né, um dormitório, 2 dormitórios. Aqui estou eu, no terceiro, aqui. Mas não dava certo esse sinal. Aí coloca um cabo direto. Tentei. Eu disse, mas que coisa? Aí o Aguiar dizia, melhora a tua internet. Aumentei a internet do meu celular, e aí fazia o pareamento com o notebook, começou a melhorar. Não era aquela coisa ainda, né? Aí o Aguiar dizia, melhora a tua internet. Não tem dúvida. Baixei a do meu celular, bem baratinho, do celular, para andar na rua, né? E coloquei uma melhor aqui, inclusive da TexNet, que é a que está funcionando. Estou aqui funcionando bem, sem cabo ligado e direto. E o roteador eu coloquei um pouco mais para cá, na parede. Pronto, está funcionando. Maurício, tem razão. A tecnologia nos permite tudo hoje. Mas antes disso, deixa eu contar coisas de Fortaleza, Maurício. Antes teu outro destaque, Maurício, eu sou curioso, claro, todo o repórter, o jornalista, o apresentador, o produtor, ele tem que ser curioso. Tem, senão... Aí a obra aqui na Abolição, Clube Náutico, que foi pintado, que tem ajardinamento, que fez 95 anos, que isso e que aquilo, melhorar de estacionamento, há poucos meses. Nova direção, isso eu soube. Que maravilha, Clube Náutico. Aí tu passa aqui na Abolição, então, nos muros, estão fazendo uma mureta, uma altura aí de uns 40, 50 centímetros. Perguntei para os obreiros hoje, o que é? O que está acontecendo? Não, isso aqui é para contenção, para colocar aqueles tapumes para a obra. Eu disse, que obra? Maurício, muitos de Fortaleza sabem, Maurício, Clube Náutico é um orgulho bom, é uma satisfação para o povo de Fortaleza do Ceará. Como o Ideal Clube também, na Beira-Mar, lá em cima, na Praia de Iracema, também né? O que aconteceu? Tinha um projeto aí há 2, 3 anos atrás, que quem mora aqui perto soube rápido, né? Vamos construir aí 2 colunas de apartamentos de prédio comercial, né? No lado, estando na Beira-Mar, de costa para o mar, de frente para o Náutico. Então, a direita é a sede. A esquerda, todo aquele terreno ali que pega piscina, quadras de basquete, aquela parte ali era para construir 2 colunas, né? Que na época parece que era 23 andares o que era permitido aqui nessa região. O plano diretor mudou,
e agora voltaram, porque era muita gente contra, e o Náutico tem muitas dívidas, muita gente contra, não, porque é patrimônio. Que isso? Se essa construção for erguida, ela vai dar muito lucro, o Náutico vai pagar as dívidas, e ela vai reformar todo o clube, e tem uma série de coisas no contrato interessantes. Só que agora, Maurício Aguiar Júnior, e quem está acompanhando o Observatório Virtual em tempo real, são 4 colunas de 50 andares. Rapaz. Então, aqui no Ceará, a arquitetura e a engenharia civil é melhor que lá no Sul, porque lá querem aproveitar, transformar os espaços, tudo em apartamento para vender. Aqui não, tem uma coluna aqui, outra ali, área comum, faz isso, faz aquilo, sauna, tem de tudo. Aqui, academia nos prédios. Lá em Porto Alegre tem alguns que tem, mas é exceção. Então, eu estou satisfeito, Maurício. Não sei qual é a tua opinião, mas eu estou satisfeito. Porque se preserva a parte principal do clube, a maior parte, né? E aí o lado de cá será transformado em 4 colunas de 50 andares, com apartamento residencial, com área comercial. Torço por isso. Maurício, Clube Náutico, campeão nacional de basquete, de natação, de tênis. Estava um pouco apagado, agora vai se erguer de novo e nós torcemos por isso. Maurício Holanda. Foi um período em que toda a alta sociedade, principalmente média também, só se falava nos clubes, né? Era Comercial, Líbano, Massapeense, Náutico, o maior deles e tudo. E essa coisa foi, aos poucos e durante muito tempo, perdendo aquela empatia, aquele impacto, aquela coisa todinha. Mas você traz hoje aí a maior importância, resgatar, evidentemente, aqueles tempos que não estão tão longe, que pode voltar a congregar o quê? Empresários, né, jornalistas e tudo, ter um local lá no Náutico onde possa esse pessoal se reunir, tá certo? E tem que valorizar. Como é que valoriza? Com 4 torres dessa daí, meu amigo, o Náutico vai conseguir levantar recursos de tal forma que, quando tem muito espaço ali, não só essas torres, como a reformulação de todo o patrimônio que tem lá, voltar a juventude a ir lá praticar o seu tênis, o seu voleibol, seu futebol de salão. Isso é da maior importância, e os encontros sociais, né, Odair? Que hoje nós não temos aqui. Dificilmente a gente encontra mais alguém falando que num baile, num clube tal, porque não existe. Existe mais, essa coisa foi se exaurindo ao longo do tempo, e que essa notícia que você nos traz é realmente de fundamental importância, viu, Wader? Maurício Aguiar, lembrei do Clube Cacheral, no centro de Santa Maria, no canto da praça, minha cidade natal, Rio Grande do Sul. Vocês acreditam que foi indo, e aí, em vez da prefeitura, poder público, dar um jeito lá de organizar, tomar para si, né, pagar lá o que tinha que pagar, caindo telhado naquele clube que era o clube mais comentado, mais que o povo tinha uma aquisição social boa, frequentava esse baile que tem no Náutico aqui, que é o baile chique de carnaval, era o clube comercial, a Cacheral, que tinha lá em Santa Maria. Fechou, problemas, dívidas, caindo o telhado, e o telhado era em cima, baile da saudade, o Aguiar lá do estúdio nos colocou, lá também baile da saudade, aí caiu o telhado dentro do salão, porque é 2 andares lá, meu Deus, não pode, isso é patrimônio cultural, e um povo que não valoriza a sua cultura, meu Deus do céu. Mas, Maurício, nós torcemos pelo desenvolvimento. E lá dos estúdios, o Aguiar disse que ainda, e também nós, tenho certeza que o Maurício também bate palmas para João Pessoa, que não permite a construção de prédios acima de 4 andares na área da orla marítima. É verdade, não podia. Mas aqui está correto. Correto, não. Aqui está há muito tempo feito isso.
muitos edifícios altos. Não era para nem ter começado. Da abolição para lá. Aí é outra coisa. A Avenida da Abolição, para você que está longe, é uma super avenida, super movimentada, que ela ladeia a beira-mar de Fortaleza. Ladeia, tem uma quadra para cima a Avenida da Abolição. Bem que podia ter sido da Avenida da Abolição para lá, né? Mas não foi. Então, que João Pessoa e outras cidades que têm esse tipo de comportamento e de proibição de construções altas, continuem. E que Jericoacoara continue, embora está quase toda nas mãos dos estrangeiros, mas continue. Aquela vila que não pode entrar carro dentro, né? Continua. Aqui no Ceará, para você que está acompanhando, saiba que tem praia de tudo que é tipo. Fortaleza, vai para um lado, 30, 40 quilômetros é uma praia diferente. Para o outro lado, a mesma coisa, e vai indo, são 460 quilômetros mais ou menos de litoral. Sim, e tem praia de todo tipo. E essas que são diferentes, que não se urbanizem, como outras tantas, como Camboriú, Santa Catarina, né? Que os edifícios tomaram conta e fazia sombra no mar, aí tiveram que aterrar. Enfim, Maurício, nós estamos chegando no final já do Observatório Virtual. Me traz aí uma pontinha do próximo destaque. Que conversa boa, Maurício! É, muito bom. Nós conversamos tanta coisa boa aqui agora. Silvio Santos, a notícia da restauração do Náutico, a reformulação de tudo isso aí. Você falou no plano diretor de João Pessoa, que realmente eu estive lá também, comprovei isso. Olha, onde é que fica isso assim? É em frente ao edifício mais alto que tem aqui, porque tinha um bocado de 3 andares, ou só de 2, e o mais alto é de 4. Isso aí enfeia a cidade, esse negócio de prédio. É isso. 30 feio, ali a gente vê um padrão de organização urbana muito bem feito. Mas vamos falar de coisa agora que muitas vezes falta pouco tempo, mas teremos a oportunidade de voltar a dissecar esse assunto ainda, tá certo? Que não são tão muito boas, porque, olha, talvez se eu fizesse essa pergunta, eu não vou perguntar para não colocar muita dificuldade para ninguém responder, embora não exista dificuldade, é quando a gente pergunta onde é o lugar no mundo que mais se mente, mais se engana, mais se tapeia. Eu não vou esperar que ninguém gaste os seus neurônios para responder, porque eu mesmo vou responder. É nas declarações de imposto de renda. É o lugar onde mais se mente, onde mais se engana, se tapeia, se procura esconder a verdade dos fatos. Agora mesmo, nesta proximidade aqui das eleições, já foram definidas as chapas, né? Período final de apresentação das chapas, quem inscreveu sua chapa, inscreveu, quem não inscreveu não consegue mais e tudo. Eu vi umas coisas interessantes, rapaz. Cara, deputado federal, há não sei quantos mandatos e tudo, aí declara um patrimônio de R$178 mil. Aí vem outro e candidato a prefeito. Vem outro, aí diz que só tem R$3 mil. Aí um candidato a vereador diz que vai passar uma cestinha, tá certo? Ou solicitar que alguém que tenha recurso doe a ele um boi ou uma vaca para ele fazer uma rifa para poder trabalhar na campanha dele. Quer dizer, isso eu acho, Helder, que até menosprezar a capacidade de inteligência do povo, né? Quando eu chego, vi com uma declaração de bens e a coisa tão desconforme, que teve gente que na campanha passada apresentou 3 vezes o que está apresentando agora. Eu vi tudo isso no noticiário. Aí escandalizou desse jeito, outros foi o contrário. Peraí, rapaz, o cara assume um mandato onde se sabe que ganha dinheiro e tudo, e reduz em
300% seu dele patrimônio, isso é muita mentira, isso é muita enganação. Por isso é que nós chamamos a atenção, e que quando chamamos já a atenção neste programa, e vamos só reprisar essa atenção, quando você for votar, não vá em conversa de candidato, em horário de propaganda, conversa bonita, que faz isso, que fez isso, que vai fazer e tal, porque isso é balela, isso é embuste, isso é enganação. Faça uma análise consciente para que depois você não coloque lá para lhe representar um embusteiro, um mentiroso, ou coisa desse tipo. Não vá trocar seu voto, que isso existe e é muito ainda, muito, não são casos isolados nem raros, não. Se trocar seu voto por um milheiro de telha, por um milheiro de tijolo, por uma dentadura, por uma conta de água, uma conta de luz, você está fazendo mal a você mesmo. Olha esse povo que está fazendo essa declaração aí mentirosa no tocante aos seus bens, que esse não tem condição de lhe representar. Não tem. Se você fizer desta forma que eles trabalham para que você faça, você vá se apiedar, porque ele está dizendo que é pobre, que não tem, e tudo. Dá o seu voto nessas condições, você está trabalhando contra você mesmo, dando um tiro nos pés. Procure ver, na sua concepção, na sua análise, com certo critério, com isenção e tudo, se aquela pessoa é capaz de lhe representar. Se não, não estrague seu voto trocando por migalha, não. Você está fazendo mal à cidade, já que nós estamos falando agora de prefeito e de vereador, à cidade e a você mesmo. Depois não reclame de rua esburacada, de posto de saúde que o médico não pisa nem lá, que não tem um espaladrapo, não tem uma gás, não tem um remédio, porque a culpa é de quem coloca irresponsáveis à frente do poder municipal, no caso, nós estamos falando agora, Odair Costa. Muito bem. Maurício Holanda. A gente vai falar muito ainda no Observatório Virtual, principalmente nas quartas, Observatório Virtual em tempo real, sobre o que vem pela frente. E vamos observar, Maurício, as conversas de palanque dos candidatos ou de visitas às comunidades, para a gente reverberar aqui no Observatório Virtual. A maioria é a mesma. Saúde, educação, segurança, pelo amor de Deus, esses pilares aí, toda a sociedade sabe que é dever e obrigação dos governos e das câmaras municipais, das assembleias legislativas, fiscalizar. Isso é obrigação, porque os governos realmente oferecem isso para a população. Poxa, quem vai trazer alguma coisa de novo? É isso? Vamos mudar aí aquilo que a gente votava sempre do mesmo jeito, as mesmas conversas enganosas. Não queremos mais isso. A internet traz informação de tudo que é jeito hoje. A gente tem que saber filtrar as informações. Mas traz. Não vote mais não vote de bobeira, não vote mais naquilo que a gente sabe que é mentira, como o Maurício disse. Poxa vida, os candidatos já estão mentindo o patrimônio que tem, né? Antes colocava em nome de laranja, uns ainda fazem, só que agora não tem. A justiça, quando quer, infelizmente, é quando quer, ela vai, descobre o laranja, descobre, é da família, é do gabinete, descobre. Maurício, hoje, agora, há pouco, na abertura do programa, o Jorge Batuque da Portela, ele comentou ali sobre Active, sobre a programação, e mandou para todos nós um abraço fraterno. Abraço fraterno é uma linguagem bem maçônica. Abraço fraternal. Mas por que eu falo isso? Porque ontem, dia 20 de agosto, foi, né, o Dia Nacional do Maçom. Isso. Aí, para não espichar muito a conversa, eu disse, olha, tem instituições seculares que não permitem que seus membros estudem ou sejam maçons. Estou falando da Igreja Católica.
é porque isso. Maçonaria do bem. Toda reunião maçônica em qualquer canto do mundo é aberta com a Bíblia. Os muçulmanos com o seu Alcorão, que é a mesma coisa, palavra de Deus, né? A Igreja Católica. Mas se tu observar, eu vou falar um pouco sobre isso, se tu observar a ata, que é um documento histórico que tem, de introdução da maçonaria aqui no Brasil, 40% a 50% eram padres. Mas como é que agora não pode? O Papa Gregório, lá das tantas, porque houve mais do que um Papa Gregório, brigou aí com a instituição, com a ordem maçônica, em função aí do que a própria igreja fazia, né? E na questão de estar sempre ao lado do poder, mas em detrimento da população, ou seja, não fazendo com que a cobrança dos governos fosse para que a sociedade fosse mais justa. É assim. Bom, mas hoje, Maurício, isso foi ontem, dia 20 de agosto, Dia Nacional do Maçom. E hoje, né, 21, Dia Nacional da Habitação, Maurício. Esse tema eu sei que tu gosta, temos uns minutos ainda. Como é que está a habitação aqui no estado do Ceará, nos outros estados? Como é que estão os planos de governo para isso? Como é que é feito? Ter o direito à habitação, isso é o mínimo, e a alimentação é o mínimo que um povo tenha que ter. Como é que tu enxerga isso? Maurício Holanda. Olha, Odair, você fala de uma coisa da mais alta importância. No mínimo, o pai de família, o ser humano, tem que ter uma habitação digna, porque é dali que ele trata da sua família, acomoda a sua família com o mínimo de condição, com água, com luz, com saneamento, essas coisas todinha, para que, olha, um real investido em saneamento representa 5 ou 6 reais na saúde. Então, a habitação é de fundamental importância. A habitação com qualidade, não permitir que as pessoas, por força da necessidade, tenham que construir seus casebres nas regiões ribeirinhas, exposta à dengue, às doenças de veiculação hídrica, desse tipo. O governo tem que se preocupar com uma série de coisas, mas dentre essas séries, educação, segurança e habitação. Eu vejo pouco movimento nessa área, viu? Essa história de negócio de minha casa, minha vida, me parece uma coisa muito mais politiqueira do que uma ação de governo no sentido de sanear ou de melhorar a dificuldade nesse setor habitacional. O governo tinha que, eu sempre pensei assim, se é de estar com estes programas eleitoreiros, com o negócio de Auxílio Brasil, de Bolsa Família e tudo, era emprego para o povo, para que o pai de família tenha o seu salário digno e alcance todos os serviços que são básicos e necessários, como uma habitação, eu não vou dizer de luxo, mas de um padrão que dê condição de sustentar a sua família. Esta mão de obra deveria ser paga pelo governo que tem verba para isso, e não pegar o que é nosso e tá com essa história negócio de 600 reais de graça para um bocado de gente, que basta ter o CPF, se matricula e passa a receber 600 reais por mês, em troco de quê? Daí o salário é 1.000 e poucos reais, para o cara trabalhar 2 expedientes por dia, para água, luz, telefone, transporte e tudo, e um Bolsa Família desse com 600 reais para o cara não fazer nada, absolutamente nada. Então, políticas públicas têm que vir a favor do povo, não para tapear, enganar ou mascarar o povo. Eu não vejo, mesmo aqui no Ceará, política nessa área habitacional, no sentido de minimizar o déficit. Eu vejo promessas politiqueiras vãs com essa história de Ceará sem fome, achar que porque está distribuindo 1.000, 10.000 quentinhas por dia está resolvendo, tá não. Está só tapeando a fome momentaneamente, mas que ação está sendo feita no sentido de minorar ou de sanear esse problema da fome?
não está se fazendo nada. Se saneia uma dificuldade colocando o pai de família para trabalhar com um salário que dê a ele a condição de, por si próprio, comprar, pagar, adquirir os bens básicos. Política de dar dinheiro sem contrapartida, isso é eleitoreira e da mais baixa qualidade, Odair Costa. Muito bem, Maurício. Todos nós soubemos, e quem é decente defende a ideia de que, claro, quando o povo, seja em qualquer lugar do mundo, que ele está em estado deplorável, o governo tem que alcançar alguma coisa. O governo não alcança nada, ele tem que distribuir, porque é o povo que paga através dos impostos, mas por um tempo e com exigências, né? Mas exigências que sejam cobradas de fato, qual sejam, manter essas crianças na escola, que isso, esses planos sociais até têm, mas não fiscalizam, e por um tempo treinar, oferecer cursos para os pais, para colocar no mercado de trabalho, para que as pessoas vivam para suas famílias com dignidade. Porque quem leva R$600 por mês, soma isso e aquilo dá 900, enfim, leva presidiário ganhando mais do que um salário mínimo, leva, faz com que as pessoas não queiram trabalhar, eu ganho de graça, porque ganho comida, ganho os 600, 800, 900, ganho isso, ganho aquilo. Isso não é formar cidadão, isso não é construir país, Maurício. Odair, eu já contei essa história muito rápida, dá para falar aqui de novo. Veja bem, eu sempre trabalhei no campo, Na época que eu trabalhava com mapeamento, eu precisava, às vezes, ter acesso a uma serra, não tinha acesso para lá, tem que fazer uma picada aqui para chegar até lá, verificar a natureza aquelas rochas, qual é o mineral que tem lá, quando eu estive na época do mapeamento. Eu chegava numa região e dizia, eu estou precisando de 20 peões que já venham com o seu material de trabalho, picareta, enxada, para abrir umas picadas aqui para ir lá naquela serra. Pegava o cidadão mais veterano, o mais antigo que tinha na região, me arranje esse pessoal, me traga pessoas que queiram trabalhar. Vou passar com esse povo aqui 10 dias trabalhando, tá certo? Aí, quando era no outro dia, me dava um constrangimento horrível, rapaz. Porque eu pedia 20, aí tinha 70 lá na... Rapaz, eu não posso colocar todo esse pessoal. Eu falei para o senhor que era 20, eu só trago verba aqui para pagar 20 peões. Mas, rapaz, todo mundo precisa e tal. Nem que o senhor diminui a diária de cada um, mas que dê para colocar o maior número de pessoas. Não tem como fazer isso. Hoje em dia, se você chegar no interior e precisar de 2 pessoas, eu precisava de 20 e vinha 70. Hoje, se você precisar de 2, é uma dificuldade enorme. Você, às vezes, nem consegue. Sabe qual é a negativa? Quanto é que o senhor vai me pagar? Não vou não, que eu tenho Bolsa Família. A minha mulher lá em casa ganha o Bolsa Família. Olha lá. Um auxílio que está trazendo prejuízo ao desenvolvimento do país, que ninguém quer mais trabalhar, porque recebe de graça na mão. Recebe. Essa estrada aí, cheia de mato na beiral todo dia, manda roçar e paga com esse dinheiro do Bolsa Família, dependendo de uma contrapartida, Odair. Maurício, agora eu estou rindo aqui porque me lembrei de uma história. Eu agora tenho visitado lugares diferentes no centro de Fortaleza, até lugares que pouco eu tinha passado antes. E ali está a história, né, da cidade, as famílias, o povo simples, a malandragem também, qualquer capital, no centro, principalmente os centros mais... do lado mais antigo das cidades grandes, tem a malandragem, né? Eu estava por ali. E descendo a Tristão, Maurício, já estamos encerrando aí, descendo a Tristão Gonçalves, lá para a direita até tem um posto da polícia militar, não é militar, é a de Fortaleza mesmo, né? Ali uma praça que aquilo parece um Vietnã, né? Vender tudo, celular e coisa, e gente que vende comida e relógio, e
cordão de ouro, de prata, eu, nossa. E eu, de vez em quando, vou caminhar ali. Hoje eu fui, né? Aí, contando uma história, eu me meto no meio, gosto de tomar aqueles sucos de limão e de laranja que vem naqueles carrinhos inox, né? E olha aí, o Aguiar lá tenta, passa da Lagoinha. Olha aí. Aí, conversa aqui. Daqui, Eu não queria interromper, mas ia acrescentar. É a famosa Praça da Lagoinha. Ali, ó. Aí conversa um dos que estava por ali vendendo camiseta, até estava com a camiseta do Ceará na mão, vendendo, conversando com outro. Eu entrei na conversa, ele disse assim: rapaz, tem um vizinho meu lá, sempre andou na malandragem. E aí o que ele fez? Ele pegou aqueles equipamentos de parafuso que quem quebra a perna com fratura exposta, que fica aqueles parafusos apontados assim, né? Aí o que ele fez? Ele pegou alguma tinta vermelha, diz que até sangue de galinha né? Ele bota aquilo na perna, enrola com a atadura, passa um pouco de coisa para fazer que é sangue, e ele não tem nada da perna, e ele sai caminhando daquele jeito e pedindo dinheiro, e diz que ele ganha em torno aí de quase R$200 por dia, pedindo R$2 moeda e tudo mais, né? E olha aí a malandragem, R$200 por dia, se ele trabalhar 20 dias, né? Então são R$4.000 por mês. Olha, eu tive que rir, aí comentei, opa, isso aí tem uma ideia. Vamos fazer uma... Aí tinha uma cadeira de roda, isso iniciou a conversa, e esse rapaz dizia assim: senta aqui, fulano, vamos sair aí para ganhar um dinheiro. Eu disse: vamos fazer uma pegadinha aqui, porque aquela rua ali, a Tristão, é muito movimentada, e tem aqueles vendedores do outro lado também. Nós vamos fazer, né, uma hora uma pegadinha lá. O Aguiar Júnior dos Estúdios diz: a praça tem um busto do estudante João Nogueira Jucá, que morreu aos 17 anos em 1959, após salvar vidas num incêndio. O jovem recebeu o título de primeiro bombeiro honorário do Ceará, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará presta-lhe homenagem anualmente no dia 11 de agosto, a data de sua morte. Olha que bacana isso aí, que informação o Aguiar nos trouxe de lá. Isso aqui é Fortaleza, é Ceará. Estado que... é do cearense, que aqui nasceu. Não, é de todos nós que viemos para cá para residir e aprendemos não só a gostar do Ceará, a amar o Ceará. Informações importantes. Bom, Maurício de Holanda, Aguiar Júnior. A esposa do Aguiar trabalha há muito tempo no IPRED, que é uma das instituições que nós mais admiramos aqui no Ceará, porque cuida de crianças e também com extensão a seus familiares. Cresceu muito de uma ideia, se não me engano, de um médico, e olha o que é o IPRED. Aguiar, eu quero te dizer, informe a patroa, a esposa, que lá está trabalhando a Vitória. A Vitória não me lembro qual é o ramo dela, mas vamos conhecer uma magrinha, uma menina bem simpática, sorridente, a Vitória. A Vitória é filha do engenheiro pernambucano, o Reginaldo Lira. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, eu conheço muita gente aqui no Ceará. O Reginaldo Lira foi representante da Siemens aqui para o Nordeste e Norte. Ele trabalha com energia eólica, aquelas empresas que gastam 800 mil de energia, ele vai lá e tem aqueles planos que baixa para 500, para 600, enfim. Reginaldo Lira é um cara que está sempre pronto a ajudar as pessoas e as instituições, principalmente. Grave aí, Aguiar Júnior, Reginaldo Lira, pai da Vitória, que está trabalhando lá. Eu soube semana passada. O nome da praça, diz o Aguiar, vem do fato de que, no passado, um afluente do riacho Pajeú passava por ali, formando uma pequena lagoa. Ana Maria Norões foi fundadora do IPRED. Olha aí, tá aí, olha a informação chegando. Ana Maria Norões, fundadora do IPRED, está aí. Maurício, observatório hoje, variou os assuntos, com entusiasmo de nós todos, né? E falar em Silvio Santos,
tem a tristeza da partida dele, mas o entusiasmo de tudo que é bom que ele deixou e outros tantos assuntos que aqui dividimos. Náutico Clube vai voltar a ser muito mais até, quem sabe, do que era. Maurício, tuas considerações finais. Olha, eu acho que hoje nós falamos de muitos assuntos, tá certo? Assuntos que impactam, evidentemente, a sociedade, porque ninguém neste mundo, por exemplo, no mundo, não vou dizer só no Ceará, não, nem no Brasil, pode deixar de reconhecer a grandeza de Silvio Santos. Falamos muito a respeito. Depois você trouxe o assunto aí do Náutico, da maior importância, voltar a ativar um clube do nível, do naipe, da categoria do Náutico, para que a sociedade tenha onde se reunir, onde ter um lazer, onde, evidentemente, a palavra maior, mais forte é essa, se reunir, para se congregar, coisa que praticamente não existe mais, mas isso é importante. Então, com essa rejuvenescimento, essa restauração do Náutico como clube agregador da sociedade, isso é importante. E também nós não podemos deixar de falar que abrir os olhos da população contra os oportunistas eleitoreiros que querem só sugar-lhe o voto em troca de nada, isso é importante também. Este foi o resumo daquilo que nós falamos, contribuindo de alguma forma e com muita informação para que nós possamos agregar através do rádio ou da rádio que algo de positivo em benefício da sociedade. Odair Costa. Muito bem, Maurício, obrigado, né, pelas suas contribuições aqui para todo o nosso público que está acompanhando. E só terminando, Aguiar Júnior e Maurício, o IPRED ajudou muito, muito o povo das enchentes do Rio Grande do Sul lá. Olha aí, IPRED. E digo mais, eu não sei se eu tinha informado aqui, não, mas fica o registro. Eu recentemente, fui fundador da Cruz Vermelha lá na minha cidade, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Saí de lá, tem inclusive tesoureiro de lá, né? E aqui eu já era do conselho da Cruz Vermelha, filial Ceará. E assumi agora recentemente, na nova gestão, né, a função de coordenador de planejamento da Cruz Vermelha. Aguiar Júnior, eu não vi ainda nas listas lá, mas já vi várias. Se o IPRED ele é beneficiado por doações e o que ele oferece à sociedade para dar Cruz Vermelha para o IPRED. Me informa que se não está no cadastro, vai estar correndo, rapidinho. Pronto, Maurício, pronto, Aguiar, nós estamos satisfeitos pelo programa de hoje, você nos acompanhando, mais uma notícia aqui do IPRED, Aguiar Júnior, Ana Maria Noronha, é terapeuta ocupacional, especialista em autodesenvolvimento e fortalecimento de lideranças pela Universidade de Monterrey, México, e Harvard, de Estados Unidos, idealizadora e ex-presidente do IPRED. Olha aí, isso é gente que faz também, levando bem as pessoas. Bom, obrigado, Maurício, obrigado, Aguiar Júnior, obrigado a você que está aí acompanhando. Lembra, fica registrado no canal do YouTube, a Rádio Active Brasil. Você pode ver parte ou todo, e nós voltamos no próximo sábado com o Observatório Virtual, mais uma grande entrevista para você. Que alegria poder estar com você e você conosco. Voltamos sábado, fiquem com Deus, façam o bem. Hoje nós falamos muito do bem, Silvio Santos, bem IPRED, bem Cruz Vermelha, façam o bem. Tchau! Felicidade estar junto de todos vocês, desejando felicidade, prosperidade, paz, amor
e muita consciência que nós vivemos em um planeta que é único, que é a Terra, e que nós somos seres humanos, sem distinção de raça, credo, cor, religião ou política. Felicidades para vocês e que haja paz.